Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração aos fiéis membros deste canal, mas se está vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximas, ok? Santos 0, Atlético Goianiense 1, um típico resultado que a nossa torcida vai se lamentar quando chegar ao fim do campeonato, que é aqueles tradicionais pontos desperdiçados dentro de casa. Porém, analisando friamente o que foi essa partida, transpareceu. Parabéns à equipe do Atlético Goianiense. Muita gente vai dizer que foi um esquema covarde, que é isso, que é aquilo, jogando retrancado, com 10 caras jogando na linha da defesa. Porém, se deveu mais pela nossa incompetência, mais uma vez, transparecendo que a nossa equipe realmente não tem elenco qualificado, não tem sequer esquema tático realmente definido, ao contrário do nosso adversário, que por mais críticas que se tem esse esquema de defensividade, eles tiveram uma proposta bem definida de jogo, ao contrário da gente, quando nós nos propusemos a tentar, tentar se valer ou tentar se desvencilhar de um resultado adverso, mais uma vez a gente não conseguiu. E assim como aconteceu diante de Juventude e de Sport Recife, dessa vez o resultado foi ainda pior, que nas partidas anteriores foram um empate, e dessa vez a gente perdeu pontos em casa contra um adversário direto aí, meio da tabela do Campeonato Brasileiro, mostrando aí que realmente nossa equipe não tem condições de se esperar objetivos maiores nessa temporada do Brasileirão. O que a gente viu, o que a gente vê diante de adversários na Sul-Americana, ou talvez na Copa do Brasil, talvez a gente tenha uma sorte maior que nós estamos tendo no Brasileirão, porém nada mais, nada menos do que isso nesse time do Santos hoje, que é a cara hoje do meio da tabela, literalmente, que não apresenta nada de novo e não tem nada de novo para se apresentar, até porque, seja por falta de tempo, por falta de se fazer treino tático para aprimorar esses esquemas, em especial nas finalizações, seja também pelas limitações do seu Fernando Diniz, que mais uma vez se demonstrou desesperado quando, mesmo num resultado adverso, a gente não vê alguma alternativa, alguma carta na manga, e o que ele tem é justamente porque se sacrificar mais uma vez a tomar 2 ou 3 gols de contra-ataque, como felizmente não aconteceu hoje, foi apenas 1-0, mas podia ter acontecido, porque por mais que nós tenhamos 29 chutes a gol contra apenas 7 do Atlético Goianiense, os chutes a gol mesmo, de fato, de direito, os chutes se exigem defesas, ou pelo menos bola na trave, ou exigem intervenções do goleiro, foram apenas 2 do Santos, apenas 2, contra 2 do Atlético Goianiense. Uma delas se concluiu num gol que surgiu num contra-ataque e que surgiu, mais uma vez, numa falha crônica na nossa defesa, que eu acho que a gente tem que parar de se valer desse esquema de zaga e linha. Quando um dos caras sai da linha da defesa, como aconteceu com o Luiz Felipe, o Zé Roberto, do centroavante deles, estava livre, leve e solto para marcar o gol na cara, e o João Paulo fez o pênalti, não teve outra alternativa a se fazer e acabou tomando o gol, mesmo assim, de cobrança de penalidade. Esse esquema de zaga de linha, eu não sou um fã e nunca vou ser fã disso, porque toda vez que o Santos se vale desse esquema defensivo de 2 caras marcando sempre numa linha, sempre numa mesma linha, e contra um adversário que consegue, pelo menos tem um atacante que se faz disso para tentar ter mais movimentação, a gente se perde. Coisa que nós não temos no nosso Santos. Nosso Caio Jorge, que aí muita gente está tem nos bastidores se fica ou não fica. Olha, sinceramente, por mais esquema tático que a gente não tenha, de que a bola não chega do centroavante, parece que o Caio Jorge também não contribui muito. Ele se mostrou que não tem a mesma mobilidade, por exemplo, de um Zé Roberto. Não se viu se falar, por exemplo, nessas quase 30 chutes, finalizações, eu me recuso a dizer que foram para o gol, porque apenas do gol foram apenas 2 mesmo, que conta nas estatísticas oficiais, foram 2 apenas. 2 chutes a gol. Os outros 29 foram bolas isoladas, bolas de finalizações ridículas, como o Marcos Guilherme, por exemplo, que pelo menos eu lembrei de 2 delas que ele quase isolou para fora do estádio. É uma prova de que esse time também não finaliza para dentro do gol. Aliás, um diferencial para essas equipes que estão aí no ponta da tabela, inclusive rivais nossos, que por mais tenham um esquema até um pouco defensivo em teoria do que nós, mas se vale pela eficiência nas finalizações, como é o caso da SEP Crefisa, que se lembra da partida que foi anteriormente diante deles. E se mostrou mais uma vez que
né, essas assistências, essas bolas alçadas na área, que diante de bolas aéreas que a gente também não treina, porque toda bola alçada na área também é quase difícil da gente ganhar, e também não tem a aparição do nosso centroavante. O Caio Jorge parece que se esconde atrás dos nossos zagueiros adversários e não se vê ele, por exemplo. Não se vê o Caio Jorge, por exemplo, nessas conclusões. Não se vê o Caio Jorge nas assistências, se é que também não temos assistência também. É sempre bola alçada na área. E, aliás, diga-se de passagem, parabéns para o Eduardo Barroca, que colocou o Diniz no chinelo, porque marcou o Camacho, marcou a saída do Camacho, marcou a saída do Jamota, parece que acabou o esquema do Santos. E foi o que se viu. Mais do mesmo. Bolas alçadas na área para quê? Para fazer números apenas, para fazer estatística. De 30 finalizações. Assim, nós ficamos com a bola, posse de bola, 75% de posse de bola. Nós amassamos o adversário. Fomos donos da partida, mas não fomos donos do placar. É isso que falta no esquema do Diniz, é isso que falta nesse esquema que, tudo bem, agora você fazer uma meia-culpa, né, no esquema dele. Também pode ser responsabilidade dele, mas também o material humano também não ajuda muito o treinador nesse quesito. Tanto que, por exemplo, ele colocou aí depois, nesse fase de abafa, colocou mais um atacante. Colocou depois o Sanches por cansaço, colocou Marcos Leonardo de novo, que só fez um número. Depois chegou até a colocar Ângelo para a saída do Maxson, que conseguia fazer mais um apoio, mas conseguiu também ser mais participativo nas jogadas aéreas, mas sem, né, faltou sorte para ele. Kaique até, de certo modo, também chegou a se lançar, por exemplo, no ataque para fazer jogadas de bolas aéreas, também acertou, mas não surtiu efeito, também faltou sorte. Teve uma bola que ele meteu na trave também. Mas a responsabilidade é dos nossos atacantes, e o Marinho sumido. Marinho, mais uma vez, como sempre, marcado, e quando é muito marcado com dois caras, hoje ele está literalmente 2 ou 3 partidas já que ele já desapareceu. E até, inclusive, atrapalhou o momento do lance. O Gabriel Pirani, que tinha acabado de entrar, deu uma finalização que podia ter sido até o gol de empate. Quem vai saber agora? Só Deus sabe. Ele conseguiu atrapalhar o Pirani no momento aí que ele estava para finalizar, né? Marinho também está devendo, infelizmente. Marcos Guilherme, que eu já falei dele, eu acho que ele podia ter, na minha opinião, se eu fosse o treinador, ele podia ter tirado, quando ele colocou o Lucas Braga para tirar o Marcos Guilherme, que não estava bem na partida. Aliás, já não era de hoje também. Eu acho que o Lucas Braga dá uma movimentação melhor, mas falta esse apoio, falta esse bola a mais, falta a última bola, que literalmente o Santos demonstrou que não treina isso. Demonstrou que, seja por falta de tempo e também por falta de interesse também. Tivemos aí, por exemplo, um intervalo de uma semana de uma partida do Brasileiro para a Sul-Americana, que eles podiam ter pelo menos aprimorado isso, né? Chutes a gols, até, por exemplo, quem reclamava que no chute não chutava para o gol, e agora, quando chuta, é bola para fora. Por exemplo, o goleiro Fernando Miguel, se não me engano o nome dele, que o Jesus estiver enganado, quase não tocou na bola nessas 30 finalizações que o Santos teve. Quer dizer, foi totalmente superficial, não levou perigo algum. Demonstrou que o Atlético Goianiense teve sim, né, desse esquema tático definido, e a gente não tem. A gente só sobrevive de bolas espiadas, como aconteceu nos resultados anteriores, antes do RB Bragantino e agora na passagem de fase para o Independiente. Surgiu de um contra-ataque e bola espiada no zagueiro adversário que falhou. E o João Paulo que segurou tudo. Hoje, dessa vez, não teve milagre. Hoje transpareceu aquilo que o Santos é realmente, uma equipe limitada e um pouquíssimo esquema definido ainda, né? É o que nós temos para hoje, infelizmente, e a próxima partida diante do Juazeirense pela Copa do Brasil, tomara que tenhamos uma sorte melhor, né? Tomara que o Juazeirense não tenha visto vídeos do Atlético Goianiense, do Juventude e do Sport, porque parece que já sabe da maneira como o Santos joga. Desse jeito, a gente não vai ficar chutando sem gol, chutes a gol, sem finalizações, porque chutes a gol só tivemos 2, né? Sem chutes, colocar 3 atacantes, 11 atacantes, de que adianta? Se, por exemplo, nós não temos um meio para se desvencilhar, não temos uma segunda opção de esquema tático, é sempre jogadores quando chegam no ataque guardando posições, como até aconteceu com o próprio Seu Sanches, como aconteceu com o próprio Marcos Guilherme quando foi deslocado para o meio, Jamota quando depois ele foi deslocado para trás, mas no primeiro tempo era a mesmíssima coisa também. Não tem uma variação tática. E quando não tem uma variação tática, a gente fica previsível. E
diante dos adversários até teoricamente mais fracos, mas sabem da maneira como nós jogamos e o resultado acaba sendo esse. Tomara que, né, oremos que pelo menos caia, né, uma luz na cabeça, tanto do nosso elenco, que ainda se demonstra unido, como também do treinador, para ver isso, que do jeito que vai, a gente não vai esperar muita coisa não desse campeonato, dessa temporada, inclusive nas próximas competições, seja da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Mas, se você discorda ou não, deixe sugestões e críticas na seção de comentários para fortalecer o canal. E próxima quinta-feira, se ninguém estiver enganado, me corrija também, para fortalecer o canal também, diante do Juazeirense Copa do Brasil. Como sempre digo, com prevenção, saúde, porque a pandemia não acabou, por mais que muitos tenham se vacinado, primeira e segunda dose, mas não deixe de se prevenir, beleza? Porque senão vamos ter novas cepas do vírus chegando. Santos sempre Santos, valeu, até a próxima.